Olá, galerinha da terceira série, bom dia. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam estudando, que vocês estejam se protegendo. E vamos mais uma etapa de estudo, é uma revisão para vocês poderem acessar a trilha e fazerem com sucesso. Está muito fácil, mais fácil do que tomar doce de criança. Então nós vamos estar falando a respeito, né, uma revisão da comunicação e transporte no mundo global. Então, entre as diversas contribuições tecnológicas, né, que regem o processo de globalização, podemos destacar os meios e as vias de comunicação e de transporte, né? A integração, em especial, a que utiliza tecnologia de ponta, que não é plena nem proporcional no mundo inteiro. Então, nós temos isso, pessoal, assim como nós não temos distribuição da água de forma igualitária, presença de recursos hídricos, de recursos minerais, nós também não vamos ter essa tecnologia de ponta distribuída em todos os países do mundo, até porque já existe essa divisão, né? Países desenvolvidos, países em desenvolvimento, países, né, subdesenvolvidos. E aqui nós temos esse mapa mostrando os principais sistemas de cabos submarinos e fibra ótica em atividade, né? Então nós vamos perceber aqui, pessoal, que a maior conexão ela se encontra no hemisfério norte, né? Acima da linha do Equador, né? Enquanto que o hemisfério sul nós vamos ter o que menos, né, conectividade aqui. Então por aí já começa essa exclusão. Então, em meados do século XIX, então, como é que se deu todo esse processo, toda essa evolução? Então, lá no início do século XIX, os cabos submarinos inauguraram a era da comunicação internacional via telégrafos, né? Então, era o primeiro, né? Depois, já lá no meados da metade do século XX, nós vamos ter os cabos de telefonia que chegaram ao fundo do oceano no pós-guerra e atualmente eles estão em desuso em razão de sua baixa capacidade de transmissão, né? Já as comunicações atuais, elas se realizam tanto em profundidades submarinas, né, que através da utilização dos cabos submarinos e de fibra ótica, quanto também pelo espaço através dos satélites que foram lançados, que se encontram em órbita na Terra. Então, esses satélites artificiais e os cabos de fibra ótica, eles contribuíram para o quê? Para a ampliação da capacidade de transmissão e armazenamento de informações digitais, né? Então, nós vamos ter aqui a telefonia móvel, né, e computadores pessoais, eles acabaram contribuindo para o quê? Para a proliferação das formas de multimídia. Os meios de comunicação eles se difundem cada vez mais, né, em tempo real, né? Então, lá no século XX, iniciou, né, com os sinais de telégrafos, onde nós assistimos uma grande evolução com o desenvolvimento da telefonia e da televisão. E lá, né, no fim, né, desse período, nós vamos ter o advento da informática, na comunicação, em especial a utilização da internet. Então, pessoal, para facilitar, nós vamos falar desses meios de comunicação, meios de transporte, né? Além da comunicação, nós vamos ter meios de transporte que aqui está mostrando o transporte marítimo, né? Aqui são os containers, não começou com isso, né, pessoal? Nós começamos com as naus, com as caravelas, navio a vapor e essa grande quantidade de produtos que são esse fluxo de mercadorias que vai para o mundo afora. Então, os containers vieram revolucionar esse meio de transporte que é o mais barato que existe, ok? Então, nós vamos ter transporte mares, né, oceano, temos o transporte fluvial, onde nós temos o transporte em relevo de planície, que é o mais, né, é o mais viável, mas nós também temos transporte em rios de planalto, que vai apresentar o que? Desnível. Aí vai haver a necessidade, né, da engenharia para a construção de eclusas, que é o que vocês estão vendo aqui. Aqui nós temos no Brasil, né, que é a eclusa da represa de Barra Bonita, no Rio Tietê, em São Paulo, para o transporte de mercadorias, tá? Então, esse é o transporte marítimo. O transporte aéreo.
Então, nós vamos ter a aviação comercial que se destaca em relação ao valor das mercadorias que leva, que não é barato. Em 2014, a previsão para o transporte de cargas aéreas era superior a 6,8 trilhões de dólares, correspondente a mais de 1/3 do comércio mundial. Então, nós vamos ter vantagem no transporte aéreo? Vamos ter sim, tanto que ele vem ampliando cada vez mais o número de passageiros que são transportados devido à velocidade desse transporte que ocorre, Outro meio de transporte, pessoal, é o ferroviário. Então, entre os transportes terrestres, o ferroviário é o que movimenta a maior parte das mercadorias pelo mundo. Então, até as primeiras décadas do século XX, o trem se caracterizava como o meio terrestre mais utilizado, não apenas para transporte de cargas, mas também de passageiros. Então, nós temos isso lá no continente europeu, que o transporte não é transporte ferroviário, não é somente para o transporte de mercadoria, mas de pessoas. Mas também tivemos, pessoal, uma evolução nesse meio de transporte, Então, a velha Maria Fumaça, ela foi deixada de lado e hoje nós temos esse meio de transporte com velocidade bem considerada, bem veloz. Então, o uso dos derivados do petróleo em meados do século XX transformou esse sistema de funcionamento dos comboios e acabou aposentando a velha Maria Fumaça. Então, embora mais dispendioso, nós vamos ter esse outro meio de transporte aqui, que é o rodoviário. Mas ele também vai apresentar vantagens, pessoal, como cada um deles, vai apresentar suas desvantagens, mas vai apresentar vantagem. No caso do transporte rodoviário, qual é a vantagem dele? A curta distância, ele já é mais viável, como via alternativa de acesso, dada a sua agilidade e sua dinamicidade. Então, a utilização crescente, mesmo na Europa, nesse modal de transporte que nós vamos ter aqui, também ele transporta cargas, só que ele é mais oneroso. No continente europeu, esse meio é integrado ao ferroviário. Então, há essa conexão, pessoal, esses nós, que é feito entre o ferroviário e o hidroviário, bem como aos principais aeroportos, contribuindo para uma circulação mais viável das mercadorias e ampliando as opções de transporte para os passageiros. Então, e aí nós vamos entrar nessa rede multimodal de transporte, que ela é construída com base em um planejamento de infraestrutura e de escoamento e armazenamento de produção e de mobilidade mais eficiente de pessoas. Então, nós vamos ter essa conexão de hidrovias, de ferrovias e rodovias, tem que estar interligado. Vai depender, pessoal, da estrutura do território, como é que se encontra a forma de relevo. Então, tudo isso tem que entrar no planejamento. Não adianta, eu acho que tem que ser isso, mas de repente economicamente não é viável. Ou o seu território não tem necessidade de usar esse modal. Mas quando se fala de territórios continentais, como o Brasil, por exemplo, nós podemos estar recorrendo a esse transporte multimodal, onde tem grande distância terrestre, utilizar a ferrovia. Tem rios que pode ser navegável, então nós vamos utilizar as hidrovias, porque isso vai fazer com que o preço das mercadorias chegue à mão do consumidor a preço mais acessível. Então, todo esse estudo aqui, pessoal, é justamente para facilitar a vida da população. Então, importantes estradas de rodagem ou férreas desembocam em terminais portuários, para estar levando, principalmente quando se fala de grandes quantidades, toneladas, aí nós vamos estar utilizando, principalmente de um país para o outro ou de um continente para o outro, o transporte marítimo. Então, sistemas de transporte rodoviários, de trens urbanos ou de metrô são ligados a aeroportos. A opção estratégica de uma
nação em utilizar determinado meio de transporte para passageiro ou cargas envolve uma série de fatores, como as características geográficas, o custo de implantação, e você tem que estar observando as vantagens comparativas entre um e outro. Era isso que nós tínhamos nessa videoaula. Beijo no coração de cada um.